No ano de 1939, um apartamento no centro de Paris foi trancado e completamente abandonado. Recentemente, esse mesmo apartamento foi finalmente reaberto, pela primeira vez. E o que encontraram dentro dele deixou todos de boca aberta. Eu sou o Ivan Lima e no vídeo de hoje eu te conto tudo sobre essa história. Antes de começarmos, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sino de notificações. Combinado? Então vamos à história. Marthe de Florian foi uma socialite francesa durante a Belle Époque. Ela ficou conhecida por seus vários amantes famosos, em sua grande maioria, políticos. Tendo sido esquecida na história, seu nome ressurgiu em 2010, após seus pertences terem sido descobertos em seu apartamento parisiense. O apartamento fica localizado na Praça La Bruyère e foi mantido intocado por décadas. Marthe passou sua vida em Paris e morreu no apartamento em 29 de agosto de 1939. Foi seu filho que testemunhou a morte e assinou o registro de óbito da mãe. Ele também vivia no apartamento com ela na época e lá permaneceu até sua morte. O apartamento, então, foi herdado por sua filha, conhecida pelo pseudônimo de Solange Beldo, uma famosa dramaturga da época. No início da Segunda Guerra Mundial, ela recebeu a notícia de alguém próximo de que os alemães estavam indo em direção a Paris. Para sobreviver, ela pegou às pressas os seus bens mais essenciais e foi para a zona livre da França, que estava mais ao sul e se estendia desde as proximidades de Marselha até as fronteiras da Espanha. Ela nunca mais retornou ao apartamento, pelo menos não que se tenha registro. No entanto, Solange continuou pagando o aluguel até o fim da vida. Ela morreu aos 91 anos de idade, em 2001. E foi só depois de sua morte que as primeiras pessoas se interessaram pelo local. Na verdade, nenhum dos filhos ou pessoas próximas a Solange sabiam da existência de tal local. Ele só foi descoberto quando seus herdeiros viram as movimentações bancárias da falecida e se depararam com os depósitos mensais feitos por ela em uma conta da França. Um leiloeiro foi contratado para fazer um inventário de tudo que havia dentro do apartamento. Ele relata que a única marca deixada pelo tempo no apartamento foi o cheiro de poeira velha. Todo o resto estava em perfeito estado, como se a casa estivesse esperando que a qualquer momento o dono decidisse voltar para lá, e assim que mantivesse tudo intacto. Havia desde peças de arte até brinquedos muito antigos, além de animais embalsamados, fazendo parte da decoração do local. Mas a descoberta que mais surpreendeu foi a pintura de uma mulher que tinha uma beleza excepcional, com um longo vestido de musselina rosa. Investigações foram feitas sobre o quadro e descobriram que a mulher retratada era Marthe de Florian, a avó de Solange. O artista ficou desconhecido por um bom tempo, já que esta pintura nunca havia sido listada nas obras do pintor, mas chegaram à constatação de que era Giovanni Boldini, o antigo amante de Marthe. Eles só conseguiram descobrir a autoria do quadro por conta de uma carta deixada por Giovanni, que contava com uma declaração de amor a Marthe e sua assinatura. Também foram encontradas no apartamento diversas cartas de amor de seus amantes. As correspondências estavam todas amarradas com fitas coloridas. Alguns dos autores das cartas eram o próprio Giovanni e nomes políticos famosos da época, como Georges Clemenceau, Pierre Waldeck, Paul Deschanel, Gaston Dumanguet e Robert de Montesquieu.
Eles são a prova de que ela possuía, de fato, muitos pretendentes. O quadro de Giovanni foi pintado por volta de 1900 a 1920, quando Marthe estava no auge dos seus 24 anos. Depois de ter sido descoberto em 2010, o quadro foi a leilão e foi comprado por 2 milhões de euros, o que daria 3,4 milhões de reais convertidos. O quadro mais caro de toda a coleção do pintor. Todo o resto que foi encontrado no apartamento continuou sob posse da família. A desordem do apartamento, que foi registrada por fotografias feitas pela família, é compreensível, dadas as circunstâncias e consequências da urgência de abandonar o local e buscar refúgio. Mas, de toda forma, a pergunta que fica é: por que Solange nunca mais voltou ao apartamento? E por que continuar pagando o aluguel durante 70 anos? Talvez seja uma pergunta da qual nunca teremos respostas, mas é, sem dúvida, uma ótima história. Vocês não acham? Inclusive, ela virou um romance nas mãos da autora americana Michelle Gable. E o livro vale a pena ser lido, viu? A Paris Appartement é o nome, caso vocês tenham interesse. Se você tiver um tempinho, quero te mostrar alguns outros lugares ao redor do mundo que estão abandonados, mais especificamente castelos e mansões. O primeiro deles fica na Ucrânia e foi construído em 1635 e 1640. O castelo era completamente mobiliado, no entanto, teve seu interior completamente destruído durante a Primeira Guerra Mundial pelos soldados russos. O seguinte proprietário do castelo, Roman Sanfusco, tirou alguns dos móveis mais valiosos e os trouxe aqui, para o Brasil, em 1939. O castelo até foi reaberto durante a Segunda Guerra Mundial, como um sanatório para tuberculosos, mas o local acabou pegando fogo em 1956, fazendo com que o restante do seu interior fosse destruído. Passando para o segundo castelo, temos o Castelo Miranda, na Bélgica. A propriedade está abandonada desde 1991, tudo por conta da família proprietária, que se recusa a entregá-lo à prefeitura e também não consegue vendê-lo por conta dos altos custos de manutenção. Em seguida, a outra propriedade que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Esse castelo foi construído em 1890 com o intuito de ser um super hotel de luxo e acabou fechando 21 anos depois. O prédio virou uma escola para garotas, mas que foi à falência em 1978. E desde então, o prédio está abandonado. Só essa fachada abandonada dele já dá medo, não é? Bom, voltando para a Bélgica, temos um outro castelo, que foi construído em 1682 e que já abrigou diversas coisas. Já foi um castelo real, uma destilaria de gin, uma fábrica de tabaco e, após o fim da Primeira Guerra Mundial, virou um internato feminino da aristocracia belga. Quando a educação francesa, que era aplicada no internato, foi proibida nas regiões flamencas em 1971, o colégio fechou suas portas e ficou abandonado até 2019, quando foi demolido. Já no Reino Unido, temos a mansão de um antigo banqueiro chamado Edward Lloyd. Ele financiou a construção, que aconteceu em 1853 a 1855. A propriedade foi vendida na Primeira Guerra Mundial, também para se tornar uma escola para garotas, mas antes disso, chegou a ser um hospital e um colégio para meninos. Ele permanece abandonado desde 1999, quando o colégio foi fechado. Este é um dos meus favoritos da lista. Fica em Nova York e era propriedade do escocês Francis Bannerman, que comprou a ilha de Bannerman, onde fica localizada a mansão. O castelo foi construído em 1990 para guardar conchas de munição e pólvora militares. No entanto, 2 anos após a morte de Francis, essas conchas explodiram e destruíram uma boa parte da estrutura do castelo.
e em 1969 houve um incêndio no local que acabou destruindo o chão e os telhados. A ilha está inabitada há mais de 70 anos e boa parte da estrutura do castelo perdeu sua estrutura, mas, mesmo assim, é uma vista e tanto, não concordam? Por último, as ruínas nas Filipinas, que foram originalmente construídas por Dom Mariano Lascon, em homenagem à sua primeira esposa, Maria Braga. A mansão ficou em ruínas durante a Segunda Guerra, quando as Forças Armadas Americanas invadiram o prédio e o incendiaram, para evitar que o mesmo fosse usado como quartel-general das tropas japonesas. Triste, não é mesmo? O local era espetacular. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da lista de hoje e de todo o mistério em torno do apartamento de Marthe de Florian. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhá-lo com suas redes sociais, combinado? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!